Mais exercíciozinhos sobre lei de Dalton das pressões parciais, exercíciozinhos aqui no meu site, né, que meus alunos têm acesso. Mas vocês estão vendo aqui os enunciados. Então, deixa eu começar aqui. Qual é a pressão total exercida por uma mistura de 2 gramas de hidrogênio? Olha, 2 gramas de hidrogênio, você tem número de mols de hidrogênio igual a 1 mol, né? Fazendo direto, né? 8 gramas de nitrogênio, número de mols de nitrogênio é igual a 8 sobre 28, né? Então, 8 dividido pela massa molar, que é 28, isso dá 0,286. 0,286, arredondando, então o número de mols total é igual a 1,286 mol. Que é a pressão em atmosfera, PV igual a nRT, PV igual a nRT, né? Então você tem aqui pressão total igual número de mols total, RT, sobre V. Então você tem aqui 1,286 mol. Como ele quer a pressão em ATM, usamos o R, constante universal dos gases, em litro ATM. 0,082 litro ATM por Kelvin por mol. Temperatura sempre em Kelvin, 273 Kelvin. E isso aqui dá, aqui no denominador, 10 litros. Vamos ver aqui. Então, você tem 1,286 vezes 0,082 vezes 273 igual, e vou dividir por 10. Então, aqui pelas minhas contas, 2,88, arredondando para duas casas, 2,88. Vamos ver se deu certo lá. Cadê aqui? Exercício 2,88, tá aqui, né? Exercício 11, vamos ver. 2,88. Verificar. Esse aqui, né? O que deu de errado aqui? Aqui deu 2,86, alguma questão de arredondamento. Não tem nada de errado. Enfim, eu arredondei para... Vamos pegar aqui a resposta exata, né? Tá mais para 2,88. É porque eu copiei de algum livro os exercícios e às vezes no livro tem algum tipo de arredondamento, alguma coisa assim. E eu não cadastrei aqui no código, mas tá... É isso mesmo a resposta. 2,88 arredondando para as duas casas, se você assim desejar, né? Vamos fazer mais duas nessa aula rapidinha. Então, vamos lá. Deixa eu puxar aqui para baixo. Um estudo dos efeitos de certos gases no crescimento de plantas requer uma atmosfera sintética composta de 1,5% em mol de CO2, 18% em mol de O2 e 80,5% em mol de argônio. Calcule a pressão parcial do O2 na mistura se a pressão atmosférica total for 745 torr. Então, a pressão total igual a 745 torr. Então, a pressão parcial do O2 vai ser 745 vezes a fração molar do O2, que é 0,18. Então, a pressão parcial do O2 vai ser 0,18 vezes 745 torr, que é a pressão total. Com isso, temos a pressão parcial do O2. Então, a pressão parcial do O2 fica 0,18 vezes 745 igual 134,1. 134,1 torr. Se eu quiser converter isso para ATM, por exemplo, eu só dividir por 760. Então, dividido por 760, eu vou pôr aqui em ATM. 0,176. 0,176. 0,176. Quero achar o número de mols de oxigênio. Então, você tem aqui PV igual nRT. Temos a pressão parcial do O2. Podemos calcular o número de mols de O2. Então, o número de mols do O2 vai ser
pressão parcial do O2, volume, sobre RT. Então, pressão parcial do O2, 0,176 atm, vezes o volume, 120 litros. Aqui embaixo a constante universal dos gases em atmosfera, 0,082 litro atm por Kelvin, por mol, vezes a temperatura, 295 Kelvin. Então isso aqui vai dar, vamos fazer rapidão aqui. A pressão, o valor exato já está aqui, vezes 120, igual, apertei igual? Apertei, né? Dividido por, abro parêntese, 0,082 vezes 295, fecho parêntese, e aqui o número de mols deu 0,875, 0,875 mol. Vamos ver as unidades, ó, Kelvin, corta com Kelvin menos 1, atm em cima, atm embaixo, litro em cima, litro embaixo, né? Então aqui 0,875. Vamos lá? Vou colocar as respostas no site. 0,176, 0,875. 0,176, 0,176, 0,875. 0,875. Vamos lá. Checando a resposta. O que deu de errado aqui? Tá aqui 0,872 a resposta que eu cadastrei. Eu acho que é alguma questão de arredondamento. Mas aqui 0,875 tá completamente certo. Você vê aqui, ó, eu clico em cima e o valor cadastrado é esse, mas é questão de arredondamento. Eu preciso dar uma editada aí no meu site. Por fim aqui, o exercício 3, vamos fazer sem usar o caderno, acho que dá para fazer, né? Então você tem aqui, ó, a partir dos dados coletados pela Voyager 1, os cientistas têm estimado a composição da atmosfera de Titã, maior lua de Saturno. A pressão total é 1220 e você tem as frações, as composições, aquele que é as pressões parciais. Então basta você multiplicar a fração molar do nitrogênio, por exemplo, que é 0,82 vezes 1220 igual a 1000,4, pressão parcial do N2, 1000,4. Pressão parcial do argônio vai ser a fração molar do argônio. Qual é a fração molar do argônio? 12%, então ponto 12 vezes a pressão total, que é 1220. Então aqui deu 146,4. 146,4. E por fim a pressão parcial do metano. Então, você pega a fração molar do metano, que é 6%, ou seja, 0,06 vezes a pressão total, vezes 1220, igual 73,2. 73,2. Vamos lá, vamos ver aqui. E aí depois nós vamos falar de... o que aconteceu aqui? Questão de arredondamento também. Eu peguei os exercícios de algum livro aí que fez alguns arredondamentos mais radicais, né? Mas por essa aula é só. Nossa última videoaula de gases eu vou gravar em alguns minutos, espero eu, antes do almoço desse sábado. Então, até lá.